Oi, gente! Voltamos para mais um episódio do Viveração Podcast. E o tema hoje é polêmico, como sempre. E vamos falar disso porque vocês pediram. O conceito de padrões de beleza está relacionado ao conjunto de características físicas que são tidas como ideais e tornam-se modelos a serem seguidos pelas pessoas. Esses modelos variam de acordo com o período histórico, país, cultura e idade das pessoas. Pode parecer algo simples, mas não é. Porque, como você já deve ter percebido, os padrões de beleza são construídos. E pense, eles acabam excluindo muita gente, se não a maioria das pessoas. Se falarmos apenas da pressão estética entre homens gays, é preciso ser alto, loiro, magro, malhado, jovem, pausudo e ainda aparentar tanta coisa que tem a ver com o país que é hoje o Brasil e como chegamos até aqui, ou seja, com a nossa história. Você já pensou por que o padrão de beleza ditado por aí nos produtos culturais, revistas, filmes, séries, é sempre branco, europeu, jovem? Isso tem a ver com a nossa formação enquanto nação. Somos um país que se formou a partir de uma ação colonial, onde os portugueses dominaram e escravizaram africanos e indígenas, e mesmo hoje, depois de tanto tempo, ainda temos problemas enormes relacionados a preconceitos de classe e ao racismo estrutural. Mas você aí deve estar se perguntando o que isso tem a ver com o padrão de beleza e com quem você deseja. Pois é, isso tem tudo a ver. Porque os padrões de beleza podem até parecer subjetivos ou pessoais, mas na verdade são construções históricas e culturais e variam de acordo com o lugar, o tempo e a formação de cada povo. Além disso tudo, temos mais uma questão. Somos um país que está na periferia do mundo capitalista. Isso quer dizer que nós consumimos produtos culturais que são produzidos nos países centrais, onde o padrão, inclusive estético, é o homem branco europeu. Mas, poxa, peraí, a maioria do povo brasileiro não é de brancos europeus. A maioria do povo brasileiro, e inclusive da comunidade LGBTQIA+, tem origem não europeia. Mais precisamente, 57,3% dos brasileiros, segundo o último censo. E o que significa que, mesmo assim, a gente continue a aceitar sem críticas os padrões do belo e do desejável? Provavelmente, se não desconstruirmos esses padrões, o resultado será a discriminação entre nós e ainda muito adoecimento mental. Então pensemos juntos. Apesar de cada ser humano ser único e ter suas características específicas, grande parte das pessoas busca se encaixar nesses padrões. Seja para se sentir parte de um grupo, para buscar constantemente melhorar a autoestima ou por pura pressão da sociedade. E tentar fazer parte de um padrão de beleza muitas das vezes pode ser doentio para você e para o outro. É sobre tudo isso que, junto com nossos convidados, vamos pensar. Vem com a gente! Seja bem-vindo ou bem-vinda ao Viveração, nosso encontro quinzenal para falar de sexualidade, saúde e direitos humanos. Oi, gente, tudo bem? Tudo certo, tudo ótimo. E com vocês? Tudo Tudo bem bem? também comigo. Espero que com vocês também. Então, gente, muito obrigado por aceitarem falar conosco do Viveração e também falarem com os ouvintes, né, do nosso podcast. Eu queria que vocês, antes da gente começar a falar o assunto de hoje, que é um assunto bem polêmico sobre padrões de beleza, eu queria que vocês se apresentassem um pouquinho, falassem quem são vocês e o que vocês fazem. Meu nome é Alexandre Santana. Eu atuo como produtor de conteúdo nas redes, assim, principalmente no Twitter, que foi onde começou tudo isso. Eu tenho um podcast chamado Limonadas Podcast, em parceria com outro influenciador, que é o Ismael Carvalho, que não pôde estar aqui hoje, onde a gente fala sobre cultura
e sobre as nossas vivências mesmo, enquanto homens negros e gays, e enfim. Eu costumo dizer que é um mosaico de tudo que a gente é, o Limonades. Eu também tenho uma página chamada Lista Preta e um podcast, onde a gente discute questões relacionadas à negritude, autoestima também, que conversa muito com o tema do episódio de hoje, enfim, essa página é minha com a Clara Marinho, minha parceira e co-host lá no Lista Preta. Então, quem quiser conferir os conteúdos que eu produzo aí, né, em todos esses projetos, me segue, me procura aí, @ialexandre em todas as redes. Aproveitando para vender meu peixe, né? Claro, claro. Legal, legal. E você, Diego? Boa noite aí a todos, a todas, a todos. Sou o Diego Mendonça, psicólogo clínico. Trabalho aí com a parte de psicoterapia e também com história da psicologia. Gosto muito de discutir sobre questões relacionadas à sociedade, cultura, política e mídia, né? Essa influência das redes sociais, da mídia em geral na nossa subjetividade. E também tenho, né, interesse em cada vez mais estar presente aí no mundo digital. Então, quem quiser me seguir lá nas redes sociais, @DiegoNM21. Esse é o meu Instagram. Legal, legal, gente. Então, é só para falar para os ouvintes que por acaso estejam chegando hoje aqui no Viveração, o projeto Viveração ele nasceu justamente para se falar sobre autoestima e sobre a vivência de sexualidade de homens gays, prioritariamente, e HSHs, né, que são homens que fazem sexo com outros homens. E a ideia é ser um espaço onde possamos discutir não só a prevenção ao HIV, né, que é um dos principais focos do projeto, mas também discutir a discriminação, a perspectiva de gênero também, e questões culturais, né? Mas o foco principal é o foco relacionado à sexualidade. Então, hoje a gente pensou em conversar um pouco sobre padrões de beleza, porque esse é um tema que foi pedido pelos ouvintes, né? Nós temos um grupo do Telegram e os ouvintes participam nesses grupos e eles pediram alguns temas para essa temporada e esse é um dos temas mais pedidos. A primeira pergunta que eu tenho, quando eu pensei essa pauta, eu fiquei pensando, a gente que é LGBT, a gente sofre discriminação e preconceito fora da comunidade, né? Pela identidade de gênero ou pela orientação sexual. Mas, dentro da comunidade, a gente também tem uma série de preconceitos, tanto entre as letrinhas, né? Entre as letrinhas do LGBTQIA+, quanto outras questões, né? Como questões de raça, questão de classe, e também nas questões de aparência física, ou questões relacionadas, por exemplo, ao status sorológico, né? Se a pessoa é positiva ao HIV, ela sofre sorofobia às vezes. Então, eu fiquei pensando que a gente, que é LGBT, a gente tem que enfrentar um preconceito fora da comunidade e dentro da comunidade, né? E eu queria saber se vocês concordam com isso. Concordo, eu acho que é porque, enquanto comunidade, a gente também não está dissociado de tudo que está fora disso, né? As pessoas LGBTs também estão aí expostas a um mundo racista, gordofóbico, sorofóbico, assim como heterossexuais reproduzem também essas opressões, então a gente não está isento disso aí enquanto comunidade LGBT. Em teoria, espera-se que seja um ambiente mais acolhedor, né? Mas não é o que acontece sempre. Bom, eu
eu penso, Guto e Alexandre, que para a gente discutir a questão de padrões de beleza, a gente precisa tocar alguns pontos que eu acho que são fundamentais. Isso independente da gente estar no meio específico, né, no campo LGBTQIA+, ou num campo amplo, né, pensar a sociedades, né, em geral, sociedade como um todo. Eu acho que um dos conceitos que gira em torno disso é a ideia de corpo ideal, esse corpo que existe para ser alcançado. Mas, como o próprio nome diz, é um corpo ideal, que ele existe quanto ideia, né? Então ele nunca vai ser, ele existe inclusive para nunca ser alcançado. E dentro do capitalismo isso faz muito sentido, porque quanto mais você busca, mais você consome, né? Então é aquele corpo. A gente vive numa sociedade, é muito importante que o ouvinte, né, ele preste atenção nisso, porque assim a gente vive numa sociedade hoje que ela nos incentiva o tempo todo a estar buscando um corpo perfeito, né? Mas esse corpo ele nunca vai ser alcançado. Então a gente o tempo todo é atravessado por discursos de que nós não devemos estar satisfeitos com os nossos corpos. Sempre tenho que ser melhorado, sempre tenho que ser modificado, alterado, né? Nunca nós devemos estar satisfeitos. Então esse é um ponto importante para a gente entender, para problematizar as questões dos padrões de beleza na sociedade atual. Essa coisa do corpo ideal, esse corpo que existe para nunca ser alcançado. E quanto mais eu consumo, mais eu preciso continuar consumindo. Mais eu preciso estar modificando, mais eu preciso ir para academia, para centros de estética, mais eu preciso investir em moda, comprar as melhores roupas, deixar esse corpo mais próximo daquele corpo que é ideal. Porém, esse corpo ideal, ele só é ideia, né? Então, assim, a pessoa que ela reproduz, é muito importante a gente entender isso, né? Que, numa perspectiva mais de desconstrução, a pessoa que reproduz muitas vezes um discurso de opressão em relação a outra, quanto a determinados padrões estéticos, né? Ela também pode passar por um processo de sofrimento interno também, né? De não aceitação de questões relacionadas ao seu corpo. Então, é muito também pensar a questão da imagem corporal. Que imagens que eu tenho do meu corpo? Que imagens? O que é que esse meu corpo representa para mim? Né? Então, e aí é um outro conceito, né, que a gente fala. Conceito de imagem corporal. Esse corpo que muitas vezes parece que está distante daquele corpo que é ideal, daquele corpo que a sociedade fala. Então, para introduzir, eu queria trazer esses dois pontos que eu acho que são pontos-chave para a gente pensar padrões de beleza e desconstruir um pouco esse conceito, seja dentro do nosso campo, porque nós temos os nossos padrões internos, entre aspas, né, vamos dizer assim, de beleza, dentro da comunidade LGBTQIA+, mas muitas vezes esses padrões eles são uma continuidade de padrões amplos, né, sobre esse corpo que tem que ser sempre jovem, esse corpo que tem que ser atlético, magro, já falei juvenil, um corpo padronizado, e aí dentro da lógica colonialista, né, um corpo branco, com olhos azuis, um corpo, enfim, esse corpo que tem, assim, o ideal, né, de beleza e tudo aquilo, e sempre, quanto mais a gente se vê distante dele, isso pode nos colocar em questões de sofrimento. Ficaria muito feliz em também ouvir o que é que vocês teriam a falar sobre isso. Justamente eu ia comentar, Diego, que essa questão do belo, né, é às vezes visto tanto na mídia quanto nas redes sociais, nos aplicativos de encontro, como uma coisa subjetiva. Mas essa questão do belo é uma questão também histórica e cultural, né? Que não é uma coisa que porque eu sou Augusto ou Guto, eu gosto de determinado tipo de beleza. Não é assim, né? Não é tão simples. Na verdade, tem Sim. o tipo de beleza que eu curto, que eu gosto,
tem muito a ver com o país que eu vivo, com o tempo que eu vivo, e, Completamente. né? Você Gosto concorda? é construção social, totalmente. Então, é óbvio que a gente tem as nossas subjetividades, como você falou, e elas também importam e contam, mas somos também aí um conjunto de construções sociais de tudo que a gente cresceu vendo e ouvindo, né? Como pessoa preta mesmo, como uma criança preta nos anos 90, 2000, é, eu e os meus amigos, a gente foi bombardeados de imagens e de os desenhos, as apresentadoras de TV, tudo relacionado ao nosso cotidiano era justamente nos ensinando a admirar esse padrão branco e eurocêntrico, sabe? Você olha para a televisão brasileira dos anos 90 e você acha que você está na Europa, porque é basicamente esse tipo de corpo, é um tipo de corpo magro, branco, europeu, assim, uma beleza que a gente não tem aqui, porque a nossa população é mais de 50% negra, preta e parda, e a gente cresceu justamente entendendo que a gente precisava se aproximar disso, que esse era o ideal de beleza, e aí isso tem um impacto gigantesco, mesmo racionalizando hoje sobre isso e tendo consciência, isso tem um impacto para a nossa vida inteira, assim, porque você cresce acreditando, não se vendo e acreditando que não é possível chegar em determinados lugares porque você não tem aquela cara, não tem aquele rosto, não tem aquela pele, sabe? Então, totalmente, acho que vem disso, da construção social que está todo mundo exposto, assim, branco ou preto, todo mundo foi exposto a esse padrão aí que diz que pessoas brancas, magras, elas são consideradas o ideal de E daí beleza. pensar o papel da mídia nesse processo de desconstrução. Eu acho que o problema, quando a gente pensa padrão de beleza, talvez uma possível saída para um dilema relacionado a isso seria pensar diversos padrões de beleza. Então, todos nós podemos ter, né, enquanto grupo onde a gente está, determinado tipo de beleza. Todos nós temos. Isso não é problema. Agora, o problema é quando você tem uma hegemonia de um grupo ou de determinados grupos na sociedade, né, relacionados à beleza. Ou seja, só um perfil, como a gente está colocando aqui, né, só pessoas magras ou só pessoas brancas, né, ditam o que tem a ver com aquilo que é belo na sociedade, né? Esse é o problema. Então, diversificar a beleza, né, e diversificar os padrões de beleza é um caminho interessante para a gente ter uma sociedade mais democrática. E a mídia tem papel fundamental nisso, porque a mídia produz opinião, a mídia produz subjetividade, né? Ela contribui para essa até para essa referendação mesmo, né, daquilo que é belo, daquilo que é atraente, daquilo que é bonito. Então, é importante que a gente tenha, é claro que com a internet, com as redes sociais, a gente teve uma democratização maior mesmo, mas mesmo na televisão, a gente viu, né, como você bem colocou, né, nos anos 90, de lá para cá, né, até antes, a gente vê uma certa inclusão, né, de determinados grupos, mas o caminho ainda é muito longo, né? A gente ainda vê uma padronização ainda em relação à beleza, especialmente na televisão, né? Então, precisamos ter pessoas negras cada vez mais, ocupando inclusive papéis de protagonismo nas novelas, no jornalismo, mas precisamos também das pessoas com deficiência, precisamos das pessoas idosas, né? Precisamos das pessoas que vivem com HIV. Por que não retratar uma pessoa que vive com HIV como uma pessoa também, né, que tem a sua beleza, né, que também é bela fisicamente, até porque a gente herda, né, dos anos 90 a imagem do Cazuza, né, no estado avançado. Então, querendo ou não, falar de HIV/AIDS também é falar de uma doença que mexe com a imagem corporal. Então a gente precisa ter uma diversificação disso. E entender que tudo isso também pode estar ligado ao belo. Que o belo não é somente aquele corpo jovem,
branco e magro, né? Como a gente, durante tanto tempo, foi ensinado a acreditar. E dentro da comunidade LGBT, mais precisamente dentro da comunidade gay, é importante sempre lembrar que o rapaz comum, o perfil, né, rapaz comum lá que está em alguns aplicativos, nesse perfil, esse perfil também tem a sua beleza, tem o seu charme, né? Não é somente o corpo atlético ou até mesmo a discussão aqui da falocêntrica, né, que a gente precisa de construir. Então, beleza tem em todos os perfis lá, né? Beleza está nos olhos de quem vê, mas a questão é, estamos vendo? É Essa é a questão. assim, a gente até aqui no Viveração, o ano passado, na temporada anterior, a gente tratou de temas, por exemplo, gordofobia, tratamos a questão do etarismo, né, do idadismo, que, né, também tanto fora da comunidade gay quanto dentro da comunidade gay. E a gente, na semana passada, a gente gravou o episódio anterior a este, sobre padrão de beleza, sobre biscoitos. E gravamos com um ator chamado Evandro Manchini, e ele é ativista também da questão do HIV. E até eu contei nesse episódio que quando eu tive o meu diagnóstico do HIV, eu tive um momento bem rato de academia, depois que eu estava bem, assim, foi um movimento, claro que foi um movimento de querer ficar bem em termos de saúde e tal, mas também foi um movimento um pouco neurótico da minha parte, de querer me distanciar dessa imagem que eu tinha dos anos 90, da pessoa vivendo com HIV, magra, né, com uma aparência não muito saudável. Você citou, Diego, né, o Cazuza aí, então é uma imagem que me assombrava na época. Eu só fui fazer as pazes com isso, fazendo terapia, enfim, com bastante tempo depois, assim, que eu fui ter um pouco de consciência crítica com relação a isso, assim. Mas, de qualquer forma, foi um momento que teve sua importância para mim, mas eu falei sobre isso justamente para perguntar assim, se em termos de saúde mental, né, vocês acham que a gente acaba ficando numa busca, sei lá, meio neurótica, para um padrão que é irreal, assim, um padrão que inclusive a mídia, né, vende. Completamente. Eu tenho até um episódio no Limonadas que a gente gravou com o Thiago Teodoro, onde a gente fala sobre. Esse é um dos pontos que a gente toca. É um estudo gringo que fala sobre questões intracomunidade LGBT. E uma delas é essa busca por padrão estético. Eu não tenho o nome agora, mas se alguém quiser pode me procurar depois nas redes que eu mando o link do artigo. Eu acho que a gente precisa olhar para isso, sabe? Principalmente na comunidade gay, existe uma busca incessante por estar dentro desse corpo ideal, e que acaba acarretando aí uma saúde mental fragilizada, né? Para todo mundo, para quem está dentro desse padrão, para quem não está, enfim. Falando um pouco da minha relação com a academia, né? Enquanto homens negros, existe um ideal imagético de homem negro também, ideal, né? Que na verdade é um estereótipo, que é o homem negro musculoso, que o homem negro tem que ter um determinado tamanho de pau, que o homem negro tem que agir de tal forma, e existe esse ideal imagético que é racista, ele tem também uma série ele acarreta em uma série de questões e de problemas, assim, tanto na nossa autoestima quanto nas nossas relações mesmo. Tem gente que realmente espera que um homem negro ele tem que performar sexualmente aquela ideia, sabe?
que ele tem que ter aquele tipo de virilidade, que ele tem que ter aquele tipo de masculinidade, enfim. Então, falando um pouco da academia, a academia, para mim, hoje é uma relação ainda conflituosa, nesse sentido. Se eu malho, obviamente, e tenho também as minhas questões pessoais de autoestima, terapia, enfim. Mas eu estou sempre muito atento para não tentar, para não deixar essa ideia me tomar, sabe? Tipo, eu malho hoje por saúde e também por estética, não vou ser aqui hipócrita, acho que todo mundo se cuida e tenta enfim, faz o que acha melhor para sua aparência, mas essa ideia de homem negro tem que ser musculoso, viril, e isso é extremamente degradante pra gente, assim, e pra nossa autoestima, sabe? E tem também, não sei se você concorda, o estereótipo do homem ativo também, né? Sim, Relacionado. completamente, que o homem negro ele tem que ser ativo, que ele tem que ser pausudo, que ele tem que ser uma máquina sexual, sabe? Isso vem muito da ideia de mendigo, que é um estereótipo racista aí que perdura por anos, assim. Tem até um filme, quem quiser assistir, Infiltrado na Clã, onde ele fala sobre o filme mais racista de todos os tempos, que era um filme que trazia, que o nome do filme é Mendigo, que trazia a ideia desse homem negro selvagem. E a partir daí, desse filme, que foi lançado aí, acho que no século XX, no começo do século XX, houveram uma série de situações onde homens negros foram enforcados nos Estados Unidos, e essa ideia imagética perdurou aí por anos a fio, no cinema, na mídia. Então é muito comum a gente se deparar com essa ideia de que todo homem preto é pausudo, é viril, é másculo, e quem está fora disso nem é considerado como possibilidade afetiva ou sexual, sabe? Então, é uma questão muito importante que tem que ser olhada com cuidado. O Viveração precisa de você. Temos atualmente uma epidemia de HIV concentrada na população negra, jovem e gay do Brasil. Essas populações são também as mais atingidas pelos casos e pelas mortes em decorrência da AIDS. Romper os tabus com relação às práticas sexuais é contribuir para a diminuição dos casos de agravos relacionados ao HIV e a outras ISTs. E, principalmente, contribuir para que tenhamos vidas afetivas e sexuais mais descomplicadas, saudáveis e felizes. Precisamos falar sobre sexualidade e despatologizar as práticas sexuais para desmitificar e desestigmatizar o HIV. É por isso que precisamos da ajuda de todos vocês para chegar a mais pessoas. Quanto mais gente ouvir o Viveração, maior será a capacidade de mudar essa realidade. Participe da campanha, ajude a impulsionar os episódios do Viveração Podcast. Contribua com a gente. Nossa chave Pix é viveraçãopodcast@gmail.com. Lembrando que Viveração é sem cedilha e sem o tio. Todo o dinheiro arrecadado será usado exclusivamente para o impulsionamento dos nossos episódios nos tocadores e redes sociais. Diego, sabe que quando eu fui fazer a pauta desse episódio, eu pesquisei na internet padrão de beleza, só para ver o que aparecia. E aí apareceu assim, uma das frases que apareceu num texto assim: a tendência atual é ter um corpo extremamente esculpido, seco, sem excesso de curvas, levemente malhado, principalmente considerado lindo e saudável. Aí eu lembrei de duas coisas que eu escutei. Eu sempre escuto um podcast suíço da televisão e da rádio suíça, eles estavam entrevistando uma antropóloga e ela falou que o próprio o padrão de beleza
que é comum entre homens gays hoje em dia, do homem depilado, tem a ver com sorofobia, por exemplo. É uma coisa que eu não sabia. Que na época da epidemia de HIV, mais forte, no começo dos anos 90, as pessoas que contraíam o HIV acabavam tendo aquelas manchas roxas do sarcoma de Kaposi. E a depilação surgiu no meio da nossa comunidade como uma forma de você mostrar o seu corpo para dizer que você não tem nenhuma mancha, o teu corpo fica mais visível, né? E aí também ela falou da palavra sarado, né? Que em francês é outra palavra, mas que essa palavra também tem a ver com HIV, que vem de estar saudável. Esse padrão corporal sarado tem a ver com eu não tenho HIV, eu estou forte, estou sarado. E eu queria te perguntar, você que como profissional que trata a saúde mental, o que você acha sobre essa busca incessante por um corpo perfeito, né, e um padrão que tem todos as poréns, né, tanto que o Alexandre trouxe aí do racismo, inclusive dentro da nossa comunidade, e outras questões, como a gordofobia, como a sorofobia, que eu coloquei agora, ou o etarismo, né, que é uma coisa também que eu acho que afeta muitos homens gays também. O que você acha, assim? A gente pode fazer, Guto, vários recortes, né, para poder compreender esse processo contemporâneo de como a gente olha para o corpo na atualidade, né, para o nosso corpo e para o corpo do outro. Você trouxe aí, né, essa expressão corpo sarado e pode ter alguma relação, sim, né, porque até hoje a gente utiliza o verbo sarar, né, no sentido de sarar uma ferida, né, processo aí relacionado à saúde. Não sei se a origem, né, do termo teria essa relação também, mas acho interessante essa reflexão de um corpo, esse corpo musculoso e depilado, onde você não vê manchas, né? Me remete a esse mito, né, do corpo que é puro. E o HIV justamente ele vem quebrar esse mito, né, de pureza, né, que muitas pessoas têm em relação ao seu corpo, né? Como se uma pessoa que fosse HIV negativo, né, ela não fosse um ecossistema ambulante também, né? Não tivesse, né, centenas aí de micro-organismos convivendo dentro dela, né, e sobre ela. Mas parece que quando a gente fala de HIV, parece que tem essa ideia, né, desse recorte do corpo. A pessoa que tem HIV é um corpo que é impuro, né? É um corpo que, mesmo que se depile, ele vai ter manchas, mesmo que manchas internas, né? Ele é um corpo maculado. Se a gente pega essa ideia religiosa, né, de um corpo que está imaculado, parece que o corpo com HIV é um corpo constantemente maculado e, portanto, nunca vai poder voltar a ser um corpo puro, por mais que a pessoa constantemente se esforce. Quando a gente pensa a questão da gordofobia, eu me lembro um pouco a questão do etarismo também. É esse corpo que tem que ser o tempo todo jovem. Aí a gente faz um recorte de pensar a temporalidade. E por que nós enaltecemos tanto, né, a juventude? Porque é na juventude que a gente tem uma impressão de certeza de que nós estamos longe da morte. Então, esse enaltecimento da juventude tem a ver com essa nossa rejeição a esse corpo que é finito, né? A essa ideia desse corpo que passa com o tempo. Então, por que a maricona é rejeitada, né, dentro do mundo gay? Porque, né, o corpo que tem que ser valorizado é o corpo bonito, jovem,
né? Inclusive eu, nas relações sexuais, muitas vezes vou me apropriar desse corpo. A gente tem que lembrar, inclusive, que a relação sexual tem um caráter também antropofágico, né? Eu como o outro, né? De alguma forma, eu assimilo, eu engulo. Então, muitas vezes, a pessoa que tem essa tara, né, pelo corpo negro, viril, com o pênis grande, sim uma ideia racista, tem a ver com toda a nossa herança colonial, mas sobretudo também tem a ver com um caráter também de inveja, né, desse corpo que eu queria para mim. Quem fala disso muito bem é o filme Corra, né, do nosso querido Jordan Peele, que fala muito bem desse racismo que se pauta na inveja, né, do corpo negro, nessa visão estereotipada que se atribui a ele. Mas o que é que você ia comentar mais, Guto? Não, eu ia perguntar o que você acha em termos para a comunidade LGBT, né? Se você acha que tem consequências em termos de saúde mental mesmo, assim. Não só pessoas que Sim, vivem com sim. HIV, não só pessoas no Sim. geral, né? Eu acho que uma das principais, eu acho que uma das mais conhecidas, né, doenças em relação a essa pressão do corpo perfeito é a anorexia, né, que a gente vê muito falar, que afeta muitas mulheres, né? Porque é importante a gente também fazer um recorte de gênero aqui. O homem, ele sofre de uma forma diferente, né, como a mulher sofre. A mulher tem uma pressão, né, de um corpo magro, de um corpo perfeito, diferente, porque na sociedade patriarcal que a gente vive, a mulher é objeto do homem, né? Então, ela tem que estar sempre bonita, atraente para o seu marido, né? Então, a anorexia, ela ainda é muito predominante nas mulheres, e para mim isso tem a ver, né, com o fenômeno do patriarcado, né, e do machismo. Isso para citar um exemplo, né? Nós temos outros. Então, mesmo que a pessoa não seja anoréxica, mas a pessoa que tem depressão, né? Porque não alcança esse corpo, né? Ela olha para ela e não aceita o que ela vê. Ela não assim, ela não aceita. Ela tem que ser diferente. Já escutei, né, de diversas pessoas. Eu não aceito o corpo que eu tenho. Eu não aceito ser gordo. Eu não aceito ser negro. Eu não aceito ser pardo. Eu não aceito ter um pênis inferior a 18 centímetros. Eu não aceito. Assim, a pessoa não aceita. E se ela não aceita, ela vai sofrer, obviamente, com isso por toda a sua vida. Me chama bastante atenção assim, o fato que as principais. Além das mulheres, né, que os homens gays sejam vítimas da pressão estética também. Assim, é uma coisa meio notória, né? O sofrimento causado pela essa pressão estética, tanto nas nossas relações entre homens gays, quanto na relação que nós temos com o nosso corpo, né? Então, a pressão por sempre estar bem e sempre estar, digamos, sarado, enfim. E é doido como esse corpo sarado ele é associado à ideia de saúde, né? Quando geralmente não é. Assim, falando muito do que eu vejo e das pessoas do que eu ouço e do que eu vejo nas redes, né? Nem sempre é. Aliás, na maioria das vezes não é. Porque tem Sim, do pessoas aí. ponto de vista médico, você vê pessoas gordas, mas com uma distribuição de gordura pelo corpo, onde elas vão ter um desempenho físico muito melhor do que pessoas que vão ter gordura localizada, né? São magras, mas que tem aquela gordura localizada no abdômen, que muitas vezes está associada mais a colesterol alto, e por aí vai. Muitas vezes essa busca por esse corpo, ela procura métodos completamente prejudiciais ao corpo mesmo, assim. Tem questões de hormônios ou de até mesmo drogas. Tem gente que usa de fato para tentar corresponder e chegar naquele corpo. Então, não necessariamente tem a ver com saúde, né? É muito mais estética mesmo e as pessoas propagam essa ideia de que um corpo sarado é um corpo saudável.
e que o corpo gordo, por exemplo, é um corpo que não é saudável. E nenhuma das duas afirmações é verdadeira. Sim. Sabe? Até falando de mim mesmo, né, partilhando um pouquinho, durante um tempo isso foi um problema para mim, né, saber que por eu ser uma pessoa que investe muito na academia, mas não na academia de musculação, né, academia de ciências, né, eu não vou ter o corpo, né, aquele corpo que é padrão. E, né, por um certo tempo isso foi um problema para mim. Hoje não é. Hoje eu realmente não sinto inveja, né? Assim, pelo menos de uma maneira bem consciente, né? Eu não sinto inveja da pessoa que tem aquele corpo, né, que é padronizado. Isso não quer dizer que eu não deva buscar cuidar do meu corpo, até numa perspectiva de saúde, como a gente colocou aqui. Mas eu acho que essa é uma diferença. Uma coisa é eu ir à academia, o que é que eu busco, né? É ter uma melhoria da minha saúde, gostar mais de mim, mas isso não quer dizer que eu vou ter necessariamente que ter aquele corpo que é padronizado, que está colocado ali. Eu vou continuar tendo um corpo muito próximo do corpo que eu tenho hoje, provavelmente. E tá tudo certo, né? Porque eu tô bem, eu gosto de quem eu sou. Então eu acho que essa é uma mensagem que é bacana para quem está ouvindo a gente, né? Refletir. Será que eu preciso ter esse corpo que o tempo todo dizem que eu tenho? Será que eu já não sou bonito? E as pessoas, inclusive, muitas vão me achar bonito e eu que não vou ver, né? Por causa disso. Eu posso até contar, Diego, assim, que quando eu era mais novo, assim, quando eu tinha uns 20 anos e tal, eu não me achava bonito. E hoje que eu tenho mais de 30, passei dos 40, eu me acho bonito e me acho gostoso, sabe? Sabe aquele meme, Sim, sim, eu estou gostosa pra sim. caralho. É você se amar, do jeito que você é, gordo, magro, com necessidade especial, com deficiência, você que passou aí dos 50, dos 60, a beleza, ela não é, eu acho que essa é uma das principais mensagens que a gente pode deixar aqui. A beleza não é exclusiva de um grupo, e muito menos de um tipo de corpo. A beleza é de todo mundo. Alexandre, eu queria te fazer uma pergunta também. Você falou um pouco do estereótipo, né, do homem negro, e eu fiquei pensando também na questão da falta de representatividade das pessoas pretas na mídia, porque digamos, o padrão de beleza que é reproduzido na mídia, muitas vezes falta, né, a representatividade que seria o natural, pensando na população afro que a gente tem no Brasil, que é gigante. Você acha que isso tem consequências assim, em termos de dificuldade de construção de identidade? Total. A gente está falando muito aqui dos impactos desse padrão aí no campo afetivo e sexual, né? Mas vai muito além disso. Eu cresci numa geração que foi ensinada que o nosso cabelo era ruim, que o meu nariz era feio e que as pessoas com o meu rosto elas estavam destinadas aí a ser parte da população carcerária do país, mas nunca estar em espaços de poder ou em espaços como a universidade, por exemplo, sabe? Então, isso tem impacto na nossa vida profissional, pessoal, nas nossas relações, em tudo. Então, com o advento da internet, de todas essas questões e com as mudanças que têm ocorrido nos últimos anos, assim, eu acho que ainda caminhamos a passos lentos, mas eu fico muito feliz de ver que as próximas gerações elas vão lidar com uma representação midiática muito melhor do que a que eu tive quando eu tinha, sei lá, 8, 9 anos de idade, sabe? Porque se enxergar, se ver, ter o seu horizonte ampliado, sabe? Quando você não se vê, você não acha que é possível, sabe? Você não sonha, você te é negado o direito de sonhar, porque todo mundo que você está vendo ali ocupando e exercendo determinadas profissões, estando em determinados lugares, tem o mesmo rosto,
sabe? Então, aquilo ali não é o seu lugar. Então, eu acho que o principal impacto, inclusive, desse padrão de beleza é nas nossas possibilidades enquanto pessoas pretas, sabe? Então, eu acho que a gente precisa falar sobre isso e a gente precisa cada vez mais buscar que pessoas pretas estejam ocupando espaços. Muito se esvaziou o termo representatividade na internet e tal, mas ela continua sendo bastante importante, sabe? Representatividade e representação social. Porque se a gente tem mais da metade da população negra, por que na televisão a grande parcela é branca, sabe? Por que até outro dia, se não fosse a política de cotas, a grande parcela nos cursos, ainda na verdade, né? A grande parcela dos cursos mais difíceis da universidade é de pessoas brancas. Então, isso está errado, sabe? Isso não tem a ver com a realidade do nosso país, assim, em termos de pessoas pretas e pessoas brancas, sabe? Existe uma disparidade muito grande. Então, isso impacta em todos os aspectos da nossa vida, não só o afetivo, não só o sexual, e, para além disso, faz a gente se odiar e odiar os nossos semelhantes, sabe? Tem muita gente, tem muitas pessoas pretas que não se relacionam com outras pessoas pretas, sabe? Que não consideram essas pessoas como possibilidade afetiva justamente por terem sido ensinadas de que só existe beleza num corpo branco e num corpo padronizado. E isso é muito sério, isso é muito grave. Não dá para ignorar. Então, quando a gente está falando de padrão e de quebrar esse padrão, vai muito além de eu sou obrigado a gostar de fulano. Não é sobre isso. É sobre por que só esse tipo de corpo, esse tipo de pele, esse tipo de rosto é endeusado, sabe? E tem essas possibilidades ampliadas, enquanto que existe todo um outro tipo de corpo, todo um outro tipo de rosto, de cabelo, de tudo, que está ali invisibilizado e sendo colocado sempre à margem, sabe? É muito maior do que só o campo afetivo e sexual. Tem uma coisa que a gente discute muito pouco, às vezes, quando a gente vai falar sobre essa questão de a fetichização do corpo negro, né? Veja, a gente pega dois discursos. O primeiro é: não, eu não fico com pessoas negras, só fico com gente branca, né? Porque, para mim, as pessoas brancas são mais bonitas e todo mundo me sinto atraído. Existe uma grande possibilidade de contexto racista nesse discurso, né? De atravessamento, né? De uma mentalidade colonial e tudo nesse discurso? Sim, né? A pessoa que diz que não fica com gente negra, né? Agora, se a gente pega o oposto disso, aquela pessoa que diz: não, eu só fico com o negão, né? É minha tara, né? Isso pode aparentar uma certa abertura e tudo, mas também, né, pode ter um caráter racista, né, de fetichização. Então, tanto aquela pessoa que diz que não fica, como aquela pessoa que diz que fica, né, isso vale também para as pessoas trans, né, um outro exemplo, né, que a gente pode aplicar, né, das pessoas cis em relação às pessoas trans. Então, assim, essa fetichização ela pode acontecer tanto num caso daquela pessoa que diz que fica, né, que só fica, que tem preferência e tudo, que é a tara dela, digamos assim, né, e aquela pessoa que diz que de forma alguma ficaria. Eu acho que a gente precisa entender que o problema não é a nossa preferência particular apenas, porque o mundo não se restringe à nossa preferência particular, ainda que a gente saiba que a nossa preferência ela foi construída socialmente. Agora, a grande questão mesmo Diego, tendo as minhas preferências, né, afetivas e sexuais, eu lutar por uma sociedade onde diversos padrões de beleza vão ser igualmente valorizados. E quando eu digo igualmente, é igualmente mesmo. Isso vale para os discursos, isso vale para tudo na vida. Então, a ética, né? A escolha política que é ética, né? Eu gostei concordo. muito disso que você falou da questão de que tem gente que fetichiza e acha que tá tudo bem,
me lembrou uma situação que aconteceu no Twitter essa semana passada, onde estava se discutindo o Jay-Z, né? Porque as pessoas sempre atacam a aparência dele. E aí uma pessoa levantou essa questão, aí um menino respondeu, um menino branco respondeu: Ah, mas eu não sou racista porque eu acho o Michael B. Jordan lindo. E a gente sempre se depara com essa questão, né? É a síndrome, a gente chama muito de síndrome do preto único. Ah, se eu gosto do B. Jordan, que é um preto que está ali dentro de todo aquele arquétipo de homem negro másculo, viril e musculoso, eu não sou racista. Quando na verdade você está reproduzindo o mesmo ideal aí, colocando ele num lugar de fetiche e de hipersexualização, sabe? Isso acontece muito, muito. Quando não é. Um outro exemplo recente é o Paulo André, do Big Brother, por exemplo. Ou o próprio Baco, que é um cantor que ultimamente tem implementado diversas discussões sobre essa questão da hipersexualização. E quando ele era mais gordinho, ele não recebia esse tipo de atenção de pessoas brancas. E hoje, quando ele está dentro de um corpo muito mais padronizado, essa atenção parece que aumentou, sabe? E existe muito dessa Sim, sim, discussão sobre isso. Então, eu achei importante você ter tocado nesse ponto, porque é muito isso, esses dois extremos, sabe? Eu não é, gosto de pessoas pretas, ou então eu fetichizo as pessoas pretas que estão sim. dentro daquele meu fetiche, são as únicas com as quais eu me relaciono. Isso acontece muito. Eu, E você trouxe só, desculpa, Guto, mas assim, só uma coisa que é importante. Eu juro que, né, eu te dou a palavra, mas assim, essa integração também que eu acho que a gente tem que pensar, porque os recortes eles são importantes quando a gente vai levantar bandeira, quando a gente vai fazer militância, né? Militar por um grupo A, B, C e tudo. Mas quando a gente pensa em diversidade humana, a coisa não está dividida. Então, tipo assim, é pensar beleza no corpo negro, é pensar beleza no corpo negro jovem, no corpo negro idoso, no corpo negro gordo, magro, idoso, e por aí vai. Essa integração é que faz a gente desconstruir também, né? É pensar essa beleza. Então, quando a gente pensa corpos negros, né, existe uma diversidade aí. É não homogeneizar. Porque quando você faz essa homogeneização, você fetichiza, né? Exato. Então, tipo assim, as pessoas, hoje a gente vê na mídia, né, na mídia preponderante, até uma certa inclusão do corpo negro jovem, né, atlético, né, e tudo. Mas ainda é um caminho para se seguir, porque tem uma diversidade de corpos negros, assim como tem uma diversidade de corpos na idade e por aí vai. Então, é essa diversidade de diversidades que a gente tem que valorizar cada vez mais. E ela é contínua. Ela é um desafio para todos nós, porque nós aqui hoje mencionamos exemplos de corpos, mas existem outros ainda que até estão tão invisibilizados que até a gente às vezes nem lembra de mencionar muito nos nossos momentos de encontro, né? Mas diga, Guto. Então, eu ia comentar com vocês que assim, eu concordo que quando a gente conversa sobre padrões de beleza, não é sobre quem as pessoas acham bonito ou não, né? No sentido de, não é que que quem não gosta de X ou Y tem que gostar, não é? Mas tem a ver com, por exemplo, quando a gente vê nos aplicativos de encontro, tratando aqui dos homens gays mesmo, frases racistas, frases sorofóbicas, frases gordofóbicas, aí eu acho que tem a ver também, Total, sabe? total. Né? Não sei se vocês concordam. Tem a ver também com um exercício que eu faço muito, assim, costumava fazer, é olhar o Instagram da pessoa. Assim, se você tem pessoas que eu não sei como elas não se questionam o fato de que só tem gente com a mesma cara no Instagram dessa pessoa, sabe? Todos os amigos, todo o círculo dela é extremamente igual, padronizado, sabe? Não tem ninguém ligeiramente diferente daquilo. Isso é meio perturbador para mim, assim. Eu sempre faço esse exercício quando eu tenho alguma discussão ou quando tem alguém que eu estou interessado ou enfim, de olhar. É sempre importante, assim. Essa pessoa só se relaciona, só tem amigos iguais, só tem relacionamentos iguais e tem alguma coisa muito problemática nisso.
Porque essa questão do padrão de beleza, ela faz justamente você só enxergar possibilidade afetiva, e quando eu falo de possibilidade afetiva, eu não estou falando só de casual, de sexo casual, ou de namoro, ou estou falando também de amizade, de relações com pessoas que sejam ligeiramente diferentes de você. Aí eu acho extremamente problemático, assim, de verdade. E é muito fácil você entrar no Instagram de uma pessoa branca, padronizada, e ver que ela só tem amigos iguais, e só se relaciona com pessoas iguais, e que ninguém fora disso está dentro do círculo dela. Ela enxerga o mundo só dentro daquele prisma. Então, eu acho que entra muito nisso, nessa questão dos aplicativos também, onde você tem muita gente que coloca lá, busca os semelhantes. Eu acho bizarríssimo, entre outras coisas. Eu mesmo já fui vítima de violência, de várias violências racistas em aplicativos, assim. É bizarro demais. É o narcisismo, né? A gente tende a querer aquela pessoa que é igual a gente, né? E com isso a gente mata o outro, porque o outro é o diferente. E é legal quando a gente justamente se relaciona com pessoas, independente de ser namoro, amizade, quando são pessoas diferentes da gente. Eu vejo, Guto, que assim, a questão do gosto pessoal, né? Ah, eu não tenho direito, então, de ter, né, um determinado perfil e tudo? Sim, né? A pessoa tem direito de ter o perfil que ela quiser. Mas é como a gente trouxe aqui. Isso não quer dizer que, a pessoa vai ter o direito de sair por aí, né, declarando que só o perfil dela é o perfil que é válido, né, sem ela ter um mínimo de exercício ético e político, né, de valorizar a diversidade, né, de padrões de beleza que existem por aí. Inclusive fomentar isso, né? E a outra coisa é como ela vai manifestar essa sua preferência. Porque o que faz uma pessoa num perfil de aplicativo de encontro colocar um determinado discurso que pode ser interpretado, né, como racista, como transfóbico, né? A pessoa vai dizer, mas é o meu perfil. Sim, mas até que ponto? Eu acho que esse é um exercício de reflexão para que vale para todos nós. Até que ponto, quando eu digo, não, mas é o meu gosto, é o meu perfil. Mas quando eu digo isso, eu posso estar machucando alguém? Eu posso estar machucando alguém? Eu posso estar ferindo alguém quando eu coloco isso? Então eu não devo colocar. Tudo bem, eu tenho essa preferência, né? Você tem alguma preferência. Mas é o cuidado de como você vai manifestar isso. Porque tem outras pessoas, né, que podem se sentir ofendidas com aquilo que a gente manifesta, alegando que é simplesmente gosto pessoal, né? Exato. Eu queria só ressaltar mais um ponto que eu estava falando muito disso de pessoas que só se relacionam com semelhantes porque estão dentro desse padrão estético. Mas eu queria falar também do outro lado. Quando você está fora desse padrão, é muito importante que você enxergue os seus semelhantes, sabe? É importante que você enxergue pessoas que pareçam com você para você entender que é possível. Então, falando um pouco do meu processo de construção de autoestima enquanto homem negro, a minha vida mudou profundamente, a minha autoestima mudou profundamente quando eu passei a enxergar beleza nas pessoas que pareciam comigo, sabe? Quando eu entendi o que o racismo tinha feito com a minha autoestima e essa tentativa de fazer enxergar beleza só em corpos brancos, e eu passei a enxergar os meus semelhantes. Então, quando você está fora do padrão estético, é muito importante que você olhe para outras pessoas que parecem com você, para você se enxergar, sabe? Esse é um processo que muita gente me pergunta, né, sobre esse processo de construção da autoestima. Então, para qualquer pessoa preta que estiver ouvindo, busque amigos pretos também, busque possibilidades afetivas pretas no seu círculo, nas suas relações, sabe? Siga pessoas que parecem com você, porque isso vai potencializar a sua autoestima, sabe? Isso vai te fazer enxergar coisas que você não está enxergando se você estiver olhando só para esse padrão completamente distante do que você é e que não tem nada a ver com você. Então, eu acho que esse outro lado é importante falar, já que a gente está falando de padrão de beleza e autoestima. Inclusive, assim, tem a ver com, por exemplo, eu estava pensando quando eu estava fazendo a pauta, sobre o seu podcast, né, o Limonadas.
Não tem? Porque eu fiquei reparando nos outros podcasts LGBTs, a grande maioria são homens, né? A grande maioria, homens gays e brancos, né? Isso, de fato. E, inclusive, a boa parte, acho que a grande parte do nosso público no Limonadas são de homens gays pretos. E a gente tem uma troca muito massa, assim, com as pessoas, justamente porque tem questões que atravessam a mim e o Ismael, que atravessam essa galera e rola essa identificação, sabe? De falar sobre isso. Um outro podcast que eu queria indicar também, aproveitando, é o Preto Positivo. Eles estiveram com a gente lá no Limonadas, eles falam também de HIV sob uma perspectiva de pessoas pretas, assim, e é importante também essa perspectiva, porque a gente não vê muito. Sim, sim. E é muito disso, sabe? Se identificar, se reconhecer e ter essas referências. A gente está nesse processo aí constante de construir novas referências. Eu queria muito que tivesse um podcast como o meu quando eu era mais novo, sabe? Enfim, então é sobre isso. Inclusive, depois eu vou querer que você me ajude a fazer contato com o pessoal do Preto Positivo, porque Ah, sim, com certeza. eu queria chamá-los aqui, Por né, favor. para conversar e tal. Porque eu escutei o episódio onde vocês chamaram eles e eu gostei bastante, assim. Faz esse crossover de podcasts. É, Chama o Ismael também, que não pôde vir dessa vez. e eu acho, assim, pessoalmente, eu acho que a questão do não banalizar do jeito banal que foi propagado por aí, mas o lugar de fala é muito importante, né? Então, Sim, sim. não sei se vocês concordam com isso. O lugar de fala é outro Sim, termo que foi esvaziado na internet, né? As pessoas acham que o lugar de fala é um lugar de autoridade universal. Tipo, Hum, porque eu sou preto, eu tenho toda a autoridade do mundo sobre racismo, então tudo que eu falar você vai ter que aceitar. Não é sobre isso. O lugar de fala é sobre escutar as pessoas de onde de onde elas falam. Todas as pessoas numa conversa, num debate, sabe? Então, eu acho que mais um termo que foi esvaziado e que fala muito sobre isso. A gente precisa escutar mais pessoas pretas, precisa escutar mais pessoas indígenas, precisa escutar mais as minorias, porque elas foram pouco escutadas na construção do nosso país, sabe? Se a gente quer construir um país melhor, um mundo melhor para todo mundo, elas precisam dessa voz. Mas o lugar de fala não é sobre ter autoridade universal sobre um tema que ninguém tem. Assim, ninguém é completamente certo de tudo, dono da verdade, sabe? E a internet coloca o lugar de fala como se fosse isso, assim, como se fosse uma carta que te impede de argumentar. E não é sobre isso. Tá longe de ser. Foi mais um termo aí extremamente esvaziado que a gente tem que lidar. eu tive uma experiência esse final de semana. Eu fui para Fortaleza e fui justamente dar uma oficina para pessoas vivendo com HIV sobre comunicação. E a gente tinha que montar uma campanha de comunicação sobre adesão ao tratamento do HIV e uma campanha sobre I igual a I, né, que é o indetectável igual a intransmissível, que é quando a pessoa faz o tratamento, ela fica com a carga viral indetectável e o HIV não é mais transmitido por via sexual. E aí foi uma experiência muito legal, porque, na verdade, a campanha... Eu sou jornalista, mas eu falava para o pessoal, a campanha não sou eu que vou fazer. Quem vai fazer são vocês que conhecem a realidade local, né? Conhecem Fortaleza, conhecem as unidades de saúde. E foi um pouco sobre isso, sobre como montar como ouvir as pessoas, na verdade, né? Talvez eu sistematize, né? A gente montou dois cartazes, mas eu sistematize tal o que foi falado lá, mas na verdade, foi uma experiência de ouvir mesmo. Foi bem isso que você falou, assim. Eu passei o sábado e o domingo ouvindo pessoas, né? Para tentar produzir um material de comunicação que espelhasse, que conversasse com a realidade daquelas pessoas ali. Gente, a gente já estourou o nosso tempo. Eu queria só
ir terminando, aí caminhando para o final, mas eu queria que a gente pensasse rapidamente, assim, se vocês veem soluções, né, para essa questão da superação do racismo ou da superação do preconceito com relação à estética corporal, enfim. Podem falar a partir do que vocês pensaram aí, né? Enfim. Você, Diego, pode falar enquanto profissional da saúde, né? E acho que o Alexandre pode falar pensando aí a questão do racismo, se ele vê... eu desconfio que a resposta do Alexandre tem a ver com comunicação, não sei se eu estou certo. Eu, no meu caso, não há outro caminho para combater o racismo, um caminho melhor que não seja pela educação. Investir pesado, né, na educação. É claro que a gente entende que o Estado é fundamental nesse processo para garantir a educação como um direito, né, para todas as pessoas. E aí você vê necessidades urgentes, né, de atuação do Estado para combater essa desigualdade, né, política de cotas, políticas públicas em geral, mas num sentido amplo, né, a educação como um agente transformador, de nós questionarmos tudo que nos é ensinado o tempo todo. Porque quando a gente estuda, quando a gente reflete, a gente não somente aprende informações, né? A gente aprende a questionar. A gente aprende a ter uma visão crítica do mundo e das coisas. Então, a educação é fundamental para questionar e, sobretudo, questionar-se numa sociedade que é desigual, racista, homofóbica, sorofóbica, que o tempo todo nos impõe um grupo específico de padrões. E nosso questionamento é no sentido, inclusive, de ampliar esse escopo e pensar que existe diversidade de padrões de beleza. Eu não sei se... Eu acho que falar em uma solução para o racismo é uma coisa um pouco forte, porque acho que essa solução é integrada, né? O racismo está na estrutura, então acho que uma coisa só, muito isolada, não vai solucionar a questão racial no nosso país. Mas falando muito especificamente aí do tema que a gente discutiu hoje, que é sobre padrão estético, e eu acho que um caminho é que as pessoas busquem referências pretas, assim, pessoas brancas busquem ouvir pessoas pretas, como a gente falou aqui do lugar de fala, ouçam, escutem, e não só pessoas pretas que falam sobre a questão racial, mas leiam autores negros de romance, sabe? Assistam filmes dirigidos por pessoas pretas, enfim, consumam não só pessoas pretas que falam sobre racismo, mas nós somos diversos e somos muitos, então busquem essas pessoas, sabe? E falando diretamente para pessoas pretas que ouvem um podcast, também busquem essas referências, porque isso nos foi negado, e elas não estão completamente acessíveis como as diversas pessoas brancas que estão aí na mídia o tempo inteiro. A gente tem que buscar por nós e pelos outros, sabe? Construam esses espaços com outras pessoas pretas, onde elas possam se enxergar e falar sobre as suas questões e trocar, sabe? Esse processo de construção de autoestima e de referências e de pessoas com quem a gente partilhe e se identifique, ele é libertador para nós, assim. E não só para enxergar o que a gente pode fazer, o quanto a gente é potente, e para a nossa autoestima, mas também para quem está vindo depois, sabe? Para tornar as coisas mais fáceis para quem está vindo depois. Então, eu acho que é muito sobre isso. Legal, gente, legal. Nossa, fiquei até emocionado agora com as falas do Alexandre. Fiz vários paralelos com pessoas vivendo com HIV também, assim, porque, enfim, tem a ver com a construção da autoestima, né? Sim, total. A gente pode fazer paralelos até também com a questão
de ser gay, né? Enfim. Sim, também, Né? totalmente. A gente tem que construir uma autoestima a partir da nossa identidade, né? Do que nos acontece. Então, por exemplo, enfim, de quem nós somos também. Me lembrou um pouco a questão do HIV, porque, enfim, tem muita gente que vive com HIV que fica fica escondido, fica isolado em termos emocionais e é só a partir de um orgulho por viver com HIV, por sobreviver, né, ao preconceito, ao estigma de ser uma pessoa vivendo com HIV, que as pessoas reencontram, né, e a felicidade, não só a felicidade, mas a potência mesmo, do jeito que você falou. E às vezes esse reencontro é a partir do outro mesmo, de encontrar outras pessoas vivendo com HIV. E de ver que essas pessoas vivem possibilidades completamente diferentes daquilo que a gente foi ensinado a esperar, né? Sim. É sobre isso. Por isso que eu fiquei emocionado, porque, enfim. Eu queria agradecer, pessoal, aos dois pela disponibilidade de estar aqui conversando com o pessoal do Viveiração. E queria abrir o microfone para vocês para falarem as últimas palavras e passarem redes sociais, se alguém quiser indicar alguma coisa, né, leituras, enfim. E é isso. Eu queria primeiro agradecer o convite, assim, pedir desculpas que eu não vi antes, porque esse convite já vem mais antigo e com agenda, com faculdade, eu estou terminando a faculdade, gente. Eu sou creator, mas eu também sou estudante universitário, então é complicado, mas agradecer muito. Queria dizer que eu quero voltar aqui com o Ismael, ou com a Clara, ou sozinho também, para falar sobre qualquer coisa, pode me chamar que eu venho. E indicar as minhas redes, por favor, vender meu peixe aqui. Limonadas Pod, Lista Preta e @Iexandre em todas as redes sociais. Eu estou no Twitter, no Instagram, no TikTok. De vez em quando eu posto um vídeo, mas nem sempre. Então, quem quiser ir lá trocar, falar mais sobre o tema desse episódio, eu estou sempre aberto, minha DM está aberta. Trocar referências também de autores, de livros. E acho que o meu trabalho como influenciador é muito mais de curadoria mesmo, de trazer as coisas que eu consumo de pessoas pretas e de mostrar, ó, tem isso aqui, sabe? Vá por aí. Então, acho que conversa muito com esse lance de buscar referências para construir autoestima. Então, quem quiser me acompanhar, é isso. E, de novo, muito obrigado pelo convite. Também quero agradecer ao Guto por esse convite, né? A gente aí que teve uma parceria e que assim essa parceria nunca deixa de existir, né? Sempre que for possível, viável, quero estar fazendo parte desses momentos de conversa porque são momentos muito bons, a gente aprende bastante. Parabéns pelo projeto, Guto, pela continuidade, pela persistência. Eu sei que é desafiador, né? Mas eu tenho certeza que você está aí contribuindo, né? Para isso que a gente está falando aqui, né? Uma sociedade mais justa, mais plural, que se enxergue na sua pluralidade. Acho que esse é o papel da gente, né? Se cada um fizer um pouquinho, né, disso, acredito que a gente tem uma sociedade bem melhor. Então, né, para quem quiser me seguir aí, Diego NM 21, né? Tô no Instagram e Diego Mendonça. E eu acho que de dicas a gente falou, eu comentei, acabei comentando, né? Quero comentar de novo aqui os filmes do maravilhoso Jordan Peele. Acredito que muitos dos nossos ouvintes já vão saber quem é, né? Mas é um diretor aí que tem trabalhado questões raciais com filmes de terror, né? Tá para sair um dele, né? Se eu salvo engano aí, tô ansiosíssimo, tava nem sabendo, né? E dos dele, o meu preferido é Corra, né? Get Out. É maravilhoso e para mim é o meu preferido. Agora, outro filme que me chamou a atenção recentemente, que eu também gostaria de indicar, é Uma Noite em Zorro,
Não sei se vocês já viram, mas Não. é um filme de terror, bem, oficialmente, né? De terror, um pouco de suspense, mas que trabalha questões ligadas um pouco à questão feminista, né? As questões de gênero. Acho que é melhor colocar assim, questões de gênero, né? A questão da mulher, né? Não sei se propriamente feminista, mas que trabalha questões relacionadas ao campo da mulher. E eu acho muito interessante. É um filme muito bonito que trabalha aí de época, de terror, e que trabalha questões de gênero. Então vale a pena. Uma Noite em Zorro. Então é isso. Queria agradecer mais uma vez. Beijo para todo mundo. Rapidinho, eu só indiquei minhas redes sociais. Deixa eu indicar também aqui uma coisa, que ele indicou várias coisas. Então eu tenho Claro, que indicar claro. pelo menos um conteúdo aqui. Eu vou falar de 2 livros que eu li, os 2 livros mais recentes que eu li, que é o Na Minha Pele, do Lázaro Ramos, e o Tudo Sobre o Amor, de Bell Hooks. Acho que esses 2 livros tangenciam muito os temas que a gente abordou aqui, no que diz respeito à raça. Então, quem tiver interessado, dá uma lida. São muito bons e a leitura é muito facinho, muito fluida. Então, fica aí a indicação. Tá certo. Muito legal, gente. Depois eu pedir para vocês me mandarem essas indicações por escrito para eu colocar na descrição do episódio. Tá bom? Então, gente, é isso. Foi incrível. Os dois estão convidados sempre aqui para vir conversar sobre esses temas relacionados a essas questões, mas outras questões também. Tá, eu queria estender o convite, Alexandre, ao Ismael e à Clara, tá? Quando eles puderem, vai ser um prazer para a gente aqui do Viveração. O Viveração tem como coordenador e gestor de redes sociais Augusto Mena Barreto, Breno Gonçalves da Silva como auxiliar de coordenação e também gestor de redes sociais, Guilherme Mendes Muniz na edição de som e mixagem, Breno Otávio Camargo como designer gráfico e Matheus Freitas nas locuções das vinhetas de abertura e encerramento dos episódios. A segunda temporada do Viveração tem o apoio e o financiamento do Fundo Positivo.